Começa agora mais um podcast no Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base na lição da Escola Sabatina Jovem Contexto Bíblico. E nessa temporada ainda estamos estudando, o livro de Tiago. Olha que carta linda, gente, com lições práticas. Tiago e o poder do conhecimento aplicado. Está sendo uma experiência muito top poder parar cada semana e receber conselhos práticos, amorosos, mais firmes sobre como nós devemos viver aqui neste mundo. Bom, a gente tem a alegria de poder receber hoje uma turma muito especial, galera que tem muita experiência para compartilhar. Eu tô com ele aqui, estão falando por aí, gente, o pastor mais bombado da APL, o cara tá bombando no evangelismo, pregando, é uma família linda que eu acho linda, trabalhando para Deus. Ele está atualmente trabalhando no distrito de Chabilândia, pastor Jaime. Bem-vindo, brother, mais uma vez. Legal. Ao nosso podcast no Contexto. Pastor Fabrício, obrigado mais uma vez aí pelo carinho, por nos receber. Acho que é a segunda vez que nós estamos aqui com você. Sim, da última vez só ouviu sua voz, cara. Só a voz, né, pastor? Foi. Tá certo, mas agora acho que vai dar certo. Vai matar a curiosidade hoje, hein? Tá certo, então. Prazer, pastor Fabrício, junto com essa galera animada aqui, né, uns amigos. Posso dar um testemunho aqui? Pois não, meu Você querido. tá diferente da última vez que eu lhe vi no podcast aqui, viu? Ah, é? Há rumores por aí que você tá diferente. Tá viu? diferente? Tá melhor, viu? Ah, é? Que bom, né? Tem que melhorar, né, pastor? Tá certo. Mas é um privilégio. E nós estamos bem acompanhados, né, pastor Fabrício? Olha aí. Na verdade, estamos com o Márcio aqui também. O Márcio é um artista aqui na APL, né? O nosso arquiteto. Eita. É isso, Márcio? Curitibano. Curitibano, rapaz. Curitibano, artista é uma palavra forte, né? Ah, Artista é uma palavra forte. Tá certo, mas é uma honra, Márcio, tê-lo conosco aqui para esse momento tão especial. O Márcio, inclusive, ele desenvolveu um projeto aí da frente da fachada da nossa igreja central do Chabilândia. Queridos, aqui está o Márcio, ele que desenvolveu ali, projetou talvez... Várias fachadas já, viu? Várias fachadas, né, pastor? Simples e dá um legal. recado lindo na mensagem. Valeu, Márcio. Tamo junto. Somos instrumentos todos aqui, né? Somos verdade. instrumentos. É feliz a oportunidade de eu estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Poder trabalhar nessa obra, poder fazer essas coisas, tá recebendo esse feedback, a gente não recebe muito aqui, né, nesse trabalho, e quando recebe, você fica feliz por estar Glória ajudando. a Deus, amém, amém. Da minha parte, eu tô aqui para apresentar a nossa querida amiga Yasmin, lá da igreja do Jardim Bandeirantes 2. É ovelha do... Minha ovelha. É a ovelha do nosso pastor. Olha. Daí, o que a gente tem aqui? Ela cuida dos interessados. Tem 20 anos, né, Yasmin? Tenho 20 anos. Futura enfermeira. Olha aí, cara. Olha, É isso aí. encheu minha bola agora. Diz que a maior enfermeira aí de São Paulo nos tempos isso atuais. aí, meu irmão. A melhor, hein? A melhor. É muito bom estar aqui, é uma honra, é um privilégio. A gente que é telespectador também, né, que sempre está assistindo o podcast lá no YouTube ou ouvindo no Spotify, é uma honra estar aqui hoje, né? Prestigiando aqui essa mesa que está maravilhosa, teremos muitas experiências aqui hoje, né? E hoje eu estou com ele, que não é da tribo de Judá, mas é leão. Olha aí! Fala aí! Temos o nosso pastor Fabrício aqui, né? E vou dar honra aí para vocês que estão ouvindo ele aí ao longo dessa lição. Que legal. Obrigado, aí, Yasmin. pastor? Obrigado. O nome ajuda, hein? Que legal. Bom estar com você aqui também. Obrigado, tá bom, por ter aceitado o desafio para estar aqui com a gente. Tá bom? Um prazer. Bom, gente, a gente desafia você a continuar perseguindo a gente nas redes sociais, para você acompanhar aí os bastidores do podcast, os participantes de cada semana, o vídeo semanal da lição, o vídeo diário. Tem muito recurso que não existe para substituir o seu contato com Deus através do estudo da Bíblia e também desse recurso da lição da Escola Sabatina, mas o podcast se propõe a ser um recurso a mais para inspirar você, te dar novos insights e o mais importante, para poder bombar ainda mais aí a tua classe da Escola Sabatina Jovem na tua igreja local aí. Tudo bem? Não esquece de seguir a gente, Jovens Adventistas APL, e acompanhe lá todo o movimento do Ministério Jovem ao longo do ano, tá bom? Também no nosso canal do YouTube da Paulista Leste. Você pode acompanhar também o nosso videocast, sempre liberado aí às 14h, do sábado, já no início da semana, para poder facilitar o seu estudo ao longo da semana, ok? E queremos também desafiar você que gosta de acompanhar alguma plataforma de áudio da sua preferência. Você procura lá por No Contexto Podcast e você vai poder acompanhar aí o nosso conteúdo em áudio para você desfrutar desse material da melhor forma possível.
Tudo bem? Bom, como sempre, aí a gente começa o nosso estudo buscando a Deus, pedindo a bênção de Deus, seguindo a orientação de Tiago, né, no início da carta, pedindo a sabedoria do alto, porque é a única forma da gente poder entender o que Deus quer para nossa vida. Sabedoria prática, né? Exatamente. Vamos lá, Yasmin, faz a oração pra gente, por favor. Oremos então. Querido Deus, eterno poderoso Pai, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Pai Santo, neste momento estamos reunidos a fim de compartilharmos uns com os outros mais sobre ti. Que o Senhor venha nos dar entendimento e compreensão da tua palavra, Senhor. É no doce nome do teu Filho amado Jesus que eu te peço. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Yasmin, pela oração. O tema de hoje está bem sugestivo, né? Fazendo a gente pensar bastante, né? Um fim abrupto. É o tema da lição dessa semana. A gente pensa no tema, a gente fica, cara, o que esse tema tem a ver, né, com o restante da semana? A gente fica tentando fazer aquele fio de ouro, né, para linkar tudo. E é bem interessante, né? A tirinha da semana, não sei se vocês já deram uma olhada, já olharam, certamente. Aí eu queria até ouvir de vocês qual foi a impressão de vocês, porque essa é a ideia. Cada um, é incrível, toda vez que eu faço essa pergunta, cada um faz uma leitura diferente. E nós temos aqui, né, olha, sem ar, acabamos morrendo em poucos minutos, né? Acho que nessa experiência ainda de pandemia, a gente entendeu o valor do ar que a gente respira, né? E eu passei por uma situação difícil também nas férias aí, voltei meio que ruim da saúde, subindo as escadas, chegava lá em cima, tava procurando ar, não é? Mas, e do outro lado tem aqui, olha, tem o mesmo carinha, tava usando uma experiência aqui, ele correndo e tal, e tava do outro lado, sem orar, acabamos perdendo a fé em pouco tempo. Qual foi a impressão que vocês tiveram aqui? Que lições vocês já de cara receberam aqui da tirinha da semana? Bom, é interessante notar que a lição, em suma, ela apresenta alguns paralelos, né, pastor Fabrício? Algumas analogias e que, de fato, traz para nós grandes lições. Porque você mesmo citou, esses dias, tempo atrás, as pessoas estavam em busca de oxigênio faltando aí pelos hospitais afora, né? Que relevância e que importância. Nós damos valor àquilo que é essencial quando, de fato, nós estamos perdendo, né? Sim. E aí nós entendemos que... Infelizmente, né? Infelizmente. E entendemos que essa analogia de que sem o ar acabamos morrendo é uma analogia, um paralelo àquilo que que vai conceituar a lição a respeito da oração, não é verdade? Ou seja, é fundamental. É um requisito básico na vida cristã, Márcio, para que a gente, Yasmin, tenha um bom proceder com Deus, uma vivência de experiência com Ele. E tem a vida espiritual. A vida espiritual, né? É um paralelismo muito interessante que tem aqui e que, de fato, traz para nós grandes lições. A oração, em suma, a oração ela vai se destacar nesse aspecto. Inclusive, pastor, um final abrupto, né? Em algum momento da nossa vida, nós vamos enfrentar dificuldades, né, provações, e aí a lição já dá a entender, né, como será esse final, qual a solução, qual o caminho. E aí o caminho nós vamos encontrando ao decorrer que a lição vai apresentando, né, a comunhão com Deus, esse fenômeno fundamental que é a oração na vida do cristão. E quando esse ar também se vai, a gente vê muito isso, né, acompanhando algumas situações, né, casos difíceis. Eu recebi um áudio de um amigo meu antes dele, né, ele morreu por conta do Covid. Inclusive foi no dia do meu aniversário. E ele mandou um áudio pra mim, né, 2 dias antes dele ser entubado, né? E ele bem ofegante, né? Falando pra mim que tava preocupado, que acho que não ia conseguir. Eu liguei pra ele em seguida, eu tenho esse áudio guardado. E o final é muito abrupto quando o ar vai embora, né? Com certeza. Quando a vida espiritual se vai, ela não se vai à toa, né? Quando a gente para de exercitar, ter nossa devoção aqui pessoal, a gente se ilude, não dá nada. Ora, se você não consegue terminar uma corrida sem ar, imagine com Deus, né? Na sua experiência com Deus. Alguém mais teve alguma... Eu acho interessante pensar, pastor, que o ar ele é essencial, é um elemento básico, assim como o pão, a água, né? Então, se isso acabou a nossa vida. A gente se perdeu, né? A gente se perdeu. A mesma coisa é a fé. Se não tem fé, a gente não conversa com Deus, acabou. Acabou, a pessoa fala assim do nada, parece que eu não sinto a companhia de Jesus, parece que ele parece distante de mim. Às vezes a questão da distância a gente tá segurando a respiração e vendo quanto tempo a gente aguenta. Terrível, até chegar um momento que a gente vai ficar roxo e vai morrer, entendeu? Verdade. Boa, sacada. É o fim abrupto que a gente não queria, Não né? queria, mas que ele pode acontecer, né? Que pode acontecer. Sem fé é impossível
tá do lado de Jesus. Verdade. E aí, Yasmin, qual foi a impressão que você teve aí da Tina? A impressão que eu tive é a mesma que a medicina também tem, a enfermagem, a saúde, enfim. O oxigênio ele é muito importante para o nosso corpo, né, para os nossos órgãos. Se a gente fica sem oxigênio, tudo começa a parar de funcionar. E na vida cristã, a oração é da mesma forma. Se a gente se pega um dia sem parar e falar com Deus, ter aquele momento, a gente pode sentir diferenças ao decorrer da nossa semana, do mês, e o tempo vai se passando e a gente para de ter aquele momento com Deus. E quando a gente tem aquele estalo, pode ser que seja tarde demais, mas ainda bem que nós temos um Deus que é muito misericordioso, né? E que o Espírito Santo está sempre ali, nos incomodando, para que a gente venha orar, para que a gente venha voltar a ter aquela comunhão que nós estávamos tendo, né? Oração é ter relacionamento com Deus, Sim. é uma conversa. Então, acredito que sem oração, o que a gente faz? Acredito que nada. Tô imaginando Jesus agora com um cilindro de oxigênio se aproximando de um monte de gente aí, viu? Cara, para com esse papo de ficar sem respirar aqui, ó. Vamos voltar a respirar. Vamos voltar. Respira E fundo. a oração é um recurso. Inclusive, a gente... Não qualquer oração, né? A oração da fé. Da fé. Ou de fé, né? Eu vou ler o texto base da semana, que está aqui em Tiago 5, do 3 ao 20. Diz assim, é o último texto, o último bloco, praticamente da carta, e eu queria ler com vocês aí, tá bom? Entre vocês há alguém que está sofrendo. A carta anterior fala sobre paciência no sofrimento também, né? Exatamente. Na lição anterior. Mas aqui também começa falando de outro recurso. Além da paciência, fala assim, olha, se entre vocês está alguém está sofrendo, ore. Ore, que ele ore. Que ele busque a Deus em oração, né? Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores, cantando também, orando. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar o líder da igreja, né, o presbítero, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Verso 15, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós, um homem comum. Ele orou fervorosamente, com fé, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês, ou se alguém de vocês se desviar da verdade, da casa de Deus, da obra de Deus, da vida com Deus, e alguém converter esse pecador do seu erro, do seu caminho, do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha, cara, é muito legal, né? Ver Tiago de forma prática dizendo a cada um de nós sobre a importância da oração, né? A relevância da oração e o quanto ela é necessária em nossa vida, diária, né? Eu tenho um aspecto aqui, pastor, não se perdendo muito tempo aqui na introdução, mas é muito importante, porque aqui Tiago ele faz uma introdução no verso 13 falando de dois opostos, se vocês percebem aí. O verso 13 ele fala assim, está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Depois ele sai do sofrimento para um outro momento, ele fala de alegria. E como conciliar isso? Olha que interessante. Parece que a gente só ora quando está... Então, tem isso também, né? Tem essa questão de que pessoas buscam a Deus somente quando estão sofrendo. E é claro que momentos de alegria são poucos que recorrem ao Senhor, né, Yasmin? Só que aqui fica evidente que é notório que na vida, ainda que tenhamos momentos alegres, é inevitável que tenhamos o que mesmo? Sofrimentos, né? Dificuldades. Mas aí, em suma, a solução qual é? Ore. Tiago vai falar, então ore, chame o presbítero, chame o pastor, vai lá e vocês têm a solução para isso. Legal que é a solução, né? É a solução. Oração. E a importância dessa oração e comunidade, né? Porque é um recurso que a gente usa, né? De certa forma, individualmente, mas a gente vê aqui na carta, né, pastor Jaime? A gente vê aqui uma insistência de que a gente não só ore por nós, vezes ore uns pelos outros, chame alguém para orar pela gente, né? Ore para alguém que se afastou. O tempo todo essa dinâmica, né? E de que a oração não é um recurso
que é atendido ou que é usado, né? É eficiente quando é feito por alguém muito espiritual, né? O pastor e tal, né? E é interessante como o Tiago faz questão de dizer, Elias, é top, né, Elias? Tá bom, mas ele era um homem comum. Era um homem passível de pecado como qualquer um de nós e olha o que ele fez. Ele orou e sua oração foi respondida. Qual é a relevância aí, pastor Jaime, os demais da bancada aí, a oração e a comunidade? Um de cada vez, hein? Pra não eu acho interessante fazer um gancho nisso aí, de que a fé ela é totalmente ligada à nossa vontade de falar com Deus, né? O cara, no nível ali de Elias, o cara a gente olha pra ele como se fosse ele fosse superior a nós mesmos, né? Uhum. Mas não, o cara chegou ali com os mesmos pecados, a mesma dificuldade, humano, certo? Fez a oração acreditando... Com seus vacilos também, né? Com seus vacilos, acreditando em Deus, o cara buscou com vontade a Deus. A fé, eu acho que movimenta nesse sentido. Se você tem vontade de clamar esse Deus que tem poder sobre o universo, você pode fazer qualquer coisa. Você faz chover na hora que não era pra chover, você faz cair fogo do céu, certo? É uns negócios fora do normal. Fora do normal. É incrível, hein? É impressionante. Yasmin, sempre há uma razão pra orar, né? Exatamente. Independente da circunstância, do momento em que você está vivendo, sempre há tempo de orar. É necessário ter tempo para orar, né? A oração, eu acredito que é a base para todas as coisas, para você resolver qualquer problema. Oração vem sempre o orar e a ação juntos, né, em conjunto de imediato. E aqui na lição, nós temos aqui, né, diversos momentos e motivos onde a gente pode estar orando. Orando ao pecar, quando alguém estiver doente, com fervor e justiça. Isso aqui é muito importante, porque aqui na lição fala que Deus, ele se revela para nós, né? E a justiça dele, a persistência na oração é muito importante, porque Deus, ele irá se revelar para nós através da nossa persistência na oração, porque ele quer ter relacionamento conosco. É simplesmente isso. Então, quando nós oramos, nós temos aquela intimidade, o contato com Deus, nós estamos também sensíveis ao ouvir a tua voz. Também isso é muito importante e eu acho isso muito lindo. Na minha vida, Deus tem mostrado o quão importante é a oração, o quão importante é ter relacionamento com Ele. E é interessante, né? Porque aí o texto também menciona, além dos... Né, ele numera aqui 7, a lição até fez um apanhado bem, achei bem legal isso aqui, né? Mas a oração também ela é muito importante quando você para orar por alguém, né? Seja a pessoa estando enferma, né? Doente, mas também especialmente quando ela... de alguma forma, né, por alguma circunstância da vida, se afasta da verdade, né? Com certeza. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm orado por seus familiares, eu tenho orado por alguns amigos meus que por algum motivo se afastaram, a gente conhece um pouco da história. E Deus, ele tem muito interesse. Quando a gente ora, a gente na realidade está se unindo, né, ao ministério de Cristo, né? A gente está abençoando as pessoas sem elas pedirem. Às vezes a gente fica aqui, o texto está mencionando literalmente isso. Quando você dedica, ora, não é só orar, assim, ora e vai lá. Ora e não se afasta. Ora e liga, ora e vai visitar. Ora e te chama para tua casa para comer. Ora e diz, eu tô orando por você. Verdade. Eu desisti de você, né? Eu estava algum tempo atrás, né? Eu fui pregar na igreja aí, no meu primeiro distrito, eu estava lá. Sabe aquele dia que você não quer ir para a igreja? Eu tinha que ir pregar. Ou que você quer ir para a igreja, você queria ir lá, sentar, bater o ponto, né? Não, eu ia pregar. Então, imagina, eu ia pregar, não falar com ninguém e ir pra casa. Tem dias que a gente tá meio assim, né? Verdade. Meu cabeça virada aí. E eu me recordo que eu cheguei lá na porta da igreja. E aí, quem me recebeu? Um ancião da igreja. Me lembro até hoje, irmão Raimundo, cara. Ele parou baixinho, bigodinho grisalho. E eu só queria... Cara, eu não queria estar ali. Eu tava com uns problemas aí... Bem na porta da igreja estava lá irmão Raimundo, Pastor Fabrício! Na minha cabeça, sai da minha frente. Não, hoje não. Pastor Fabrício, sabe o que ele fez? Ele me abraçou, cara, assim, no meio, me levantou, aí tirou minha camisa, tava de terno e gravata. Mais um pra mim, que bom que você veio aqui. E eu já tava Tava muito mal, né? Eu me recordo da frase dele, me botou no chão, né? Graças a Deus. Ainda bem. Aí eu todo bagunçado, ele olhou pra mim assim, de baixo pra cima e falou assim, eu tô orando pelo senhor. Amém. Falou assim pra mim, eu nunca me esqueci disso. Foi né? o resgate. A importância da oração e a comunidade, né? Como eu estava indo pra igreja porque tinha alguém orando por mim.
Exatamente. E eu não tenho dúvida que meu ministério está aqui hoje até hoje, porque tem pessoas que oram muito por mim, né? Com certeza. É muito importante o valor da oração individual. Se tá, né? Se você, como é que é? Se alguém está sofrendo, que ele ore, Ele olha. que ele não guarde, né? Aham. Você até tinha buscado algum texto aí, mas é muito importante você ter nesse exercício de fé seu com Deus, isso cura você, cara. Com certeza. Cura relacionamentos, cura a sua relação, você não guardar para você, né? E é importante orar sem cessar. Com certeza, pastor. Tiago, na verdade, ele chama a nossa atenção para a praticidade do que é a oração, não é verdade? Ele, na sua carta aqui, ele vai conceituar deixar claro esse contexto aqui, não é? Essa é um ponto focal que ele destaca aqui. E, em suma, o desejo de Tiago era que seus leitores vivessem aqui a sabedoria prática que ele mesmo compartilhou, tudo para a honra e glória de quem? De Deus. Aham. É uma experiência vivificante, né? Que interessante, pastor, que geralmente nós pregamos, nossa vida é pregar e a gente está no púlpito todo final de semana, toda Aham. quarta. E eu sempre digo aos meus irmãos, minhas ovelhas queridas, né? Yasmin talvez já tenha ouvido isso de mim, né, Yasmin? Irmãos, tá com problema, não tá com Ore. vontade de orar, faça o quê? Ore. Ore. Cai de joelho. Sabe, pastor, interessante é que às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, não sei, Márcio, mas, por exemplo, olha, já tive momentos, pastor, em que eu não estava, que nem você disse, né? Não estamos legal com Deus. Mas eu vou diante de Deus, sabe o que eu faço? E fala. Eu fico quieto, porque o silêncio de Deus também tem respostas. Eu faço o contrário, Você pastor. faz o contrário? Ah, é? Eu sou muito falante, Deus sabe disso. Então, quando eu estou sem vontade de orar, de ler a Bíblia, nada. Eu falo, ai, Senhor, não estou com vontade, não. Tá Eu não certo. quero orar, Senhor. Não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ler a lição, nem a Bíblia. Coração Então, por aberto. favor, me ajuda. E é incrível como o Espírito Santo sempre me dá força. E eu continuo mesmo cambaleando. Então, eu acho que foram poucos os momentos em que eu fiquei em silêncio. Eu sempre cheguei para Deus e falei, ai, Senhor, eu não tô aguentando, não. Não estou com vontade. E é importante confessar isso também a Deus. Assim como ficar em silêncio para que Deus fale, falar também para Ele o que nós estamos sentindo. Porque muitas das vezes Deus quer também ouvir isso de nós, né? Com certeza. Fantástico, muito bom. Gente, bom, estamos falando aqui sobre a importância da oração. Quem sabe tem algum jovem, alguém em casa aí que tá, quem sabe, até perdeu, né? Até tem um texto de Ellen White no livro Caminho a Cristo. Quando a gente se afasta de Deus, né? Quem sabe tem alguém que esteja longe de Deus, não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, não tem mais vontade de ir para a igreja. Aquilo que antes fazia tanto sentido para você, hoje não faz mais, né? As verdades que você um dia abraçou, quem sabe não fazem mais sentido para você hoje. E ela diz assim, olha, quando você se afastar de Deus, se sentir em trevas, lembre-se da última vez que você viu a luz e retome a sua experiência com Deus, né? E não tem meio melhor, passo melhor, mais prático, mais simples, mais acessível Uhum. do que a oração, Exatamente. não é? Márcio, brother, você pegou queria que você comentasse uma parte bem difícil aqui, viu? Porque tá muito popular hoje, né? Essa questão de oração, cura, não sei o que e tal, né? Sempre foi muito esse momento de muitas observações, né? Mas por que nem todos são curados, né? Porque eles dá um destaque especial envolvendo a questão da oração e a cura, né? Se alguém está doente, chame lá o líder, chame o presbítero e Exatamente. peça para que ele ore, peça para que ele unja, né? Peça para que ele faça um milagre, né? Eu já fui ungir algumas pessoas, né? Algumas tiveram a melhora, outras não, né? Tive algumas experiências lindas na parte de unção. Até vou tentar contar se der tempo aqui, mas e aí, Márcio? Por que nem todos são curados, né? O problema está em Deus, é Deus que não quer, enfim, por que isso? É interessante esse questionamento, né, pastor? Porque ele é presente na vida de todos nós, seres humanos, tudo que a gente faz. Porque a gente vê assim, por que existe sofrimento? Por que existe doença? Se Deus é um pai de amor, tão misericordioso, por que ele permite que nós soframos? O que é isso? O que isso significa? Eu acho que o mais interessante é que Jesus ele veio aqui para esse mundo e curou gente, não pelo simples fato de falar assim, ó, o teu osso estava quebrado, mas agora ele não tá mais. Não foi por causa disso. Ele estava exercitando a fé dessas pessoas. Ele estava mostrando que a fé é mais importante que a cura. Ele não chegava para a pessoa e falando assim, Pastor Leão, eu te curo. Ele falava assim, você tem fé? A tua fé te curou, né? A tua fé tá te curando. Então é importante, a fé tem a ver com vontade, tem a ver com você abrir teu coração, ficar em silêncio. Qual que é a tua atitude perante isso? Submeter, né?
Exatamente. Abaixar a tua cabeça, ter humildade para reconhecer, para pedir perdão, querer que uma pessoa próxima a você seja curada, interceder por isso, isso é um milagre. Isso para mim já é um milagre. Verdade. A gente dobrar o joelho para orar por alguém, isso é um milagre. Então, eu acho que assim, Jesus, ele veio para esse mundo, antes de tudo, para ensinar fé, para ensinar a acreditar nele, para nos dar vontade de ser diferentes. Mesmo que ele não nos cure, né? Mesmo que não, a cura não venha, o resultado não seja o que a gente quer. E uma coisa interessante que ele colocou aqui na lição, o autor, né? Ele fala assim, o primeiro ponto, às vezes nem todos querem ser curados. Interessante. Sim. Eu acho que vocês também lendo essa frase, você fica assim... Como assim? Como Não quer assim, ser né? curado? Daí, parando pra pensar, às vezes esse nem todos aqui se encaixa o Márcio, de Aham. Moura Vivan, né? Exatamente. Às vezes você tá lá no teu mundinho, no teu trabalho, aconteceu qualquer coisa, o automático é que você vá buscar o profissional que possa suprir a tua necessidade. Que seja Aham. um médico, um enfermeiro, um engenheiro, um pastor, seja o que for. Aham. Então, a gente não dobra por primeiro o nosso joelho e clama por Deus. Fala assim, me ajuda, eu quero a tua ajuda. Seja qual for o resultado, Senhor. Tá nas tuas mãos. Entrega, o meu caminho tá entregue em suas mãos. Eu sei que o mais tu fará, né? É muito interessante. Verdade. E aí, gente? E a questão também é que muitas vezes Deus está esperando essa reação de nós, né? Onde nós, antes de qualquer coisa, nós venhamos nos entregar a Ele primeiramente. Quando muitas das vezes vem um diagnóstico onde não é muito bom, que antes de se desesperar e, sabe, falar para todo mundo e ter aquela comoção, que a gente apenas se cale e fale, Senhor, por favor, toma conta de tudo, porque eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Se é uma situação de milagre, o Senhor pode fazer. Se não é uma situação de milagre, Ele vai fazer também da mesma forma. Então, muitas das vezes, quando nós não temos essa reação, quando a gente tenta fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? Às vezes lá na frente a gente enxerga, nossa, se eu tivesse entregado nas mãos do Senhor, poderia ter acontecido de forma diferente. Poderia ter evitado muitas coisas, né? Então, é muito importante orar e entregar tudo nas mãos do Senhor. Verdade. Aí, pastor, eu me remeto àquilo que o Márcio disse ali um pouquinho, é a questão de Deus, ele respeitar. Deus sabe o que é melhor para nós. Isso. E nós, muitas vezes, achamos que sabemos o que é melhor para nós e não sabemos. Deus é quem sabe, né? Por isso que existem essas questões, essas indagações que nós não entendemos às vezes, mas Deus sabe o que está acontecendo por detrás dos bastidores, Ele né? tá no controle, né? Ele está no controle, Márcio. Interessante que, na questão que você disse que... por que não somos curados, pastor? Porque às vezes nós não queremos. E Deus mesmo, ele pergunta lá em João 5, né? Ele vai dizer pro coxo lá, né? Do tanque de Betesda. O que você quer, né? Ele vai dizer, né? Você quer ser curado? Olha a pergunta. Será que todo mundo não estava vendo que aquele cego queria ser curado? Por que Jesus perguntou? Porque, de fato, Jesus espera. Quer falar, Yasmin? Deus, ele não é invasivo, né? Exatamente. Então, por isso que às vezes ele espera algo de nós, só que ele sabe que nós podemos fazer de forma diferente e lá na frente reconhecer, né? A nossa atitude. E o que acontece com o coxo, né? Do tanque de Betesda. Deus espera a pergunta dele, que Deus não quer ser, Jesus não quer ser invasivo ali, você vai ser curado, pronto. Não, ele pergunta. Jesus é educado, né? Nós muitas das vezes não somos educados, né? Eu falo por eu e Yasmin, mas ele foi educado. Você quer ser curado? Então, ele não é invasivo. Exatamente. E um outro aspecto, pastor, se ainda posso comentar aqui, é que nem sempre diz aqui nossa lição de jovens, que a cura seria o melhor. Olha só. Olha aí. Por exemplo, Ellen White, no livro aqui, Primeiros Escritos, na página 21, ela relata e deixa claro que a dor, o sofrimento fazia parte em alguns momentos da vida dela. Sabe para quê? Para ela perceber a dependência que ela tinha de Deus. Então Deus sabe, na dor, nas dificuldades que nós não entendemos, Deus está agindo. Olha que bonito isso. Mantém humilde a pessoa, né? Mantém humilde, coloca um senso de dependência de Deus, né? E assim no demais. E também, é claro, na questão das enfermidades, fica claro e nítido, né?
que ela nos aproxima de Deus. A verdade é essa. E reconhecemos que vivemos em um mundo de pecado, De né? pecado, exatamente. É um mundo onde a realidade do sofrimento, da doença, das coisas que a gente não tem controle, elas podem alcançar a todos, né? Às vezes a gente está aí servindo a Deus, fala para algum jovem aí que está aí acompanhando o podcast e se pergunta, meu Deus, por que comigo e tal? Eu te sirvo, sou fiel a ti. E às vezes o sofrimento bate a porta e você fica se perguntando, né? Um dia desse eu sepultei uma garota de 26 anos, né? Com um tumor atrás do globo ocular direito, depois de 3 cirurgias. E eu fico me perguntando, né? Eu nunca ouvi a voz dessa menina. Quando eu fui visitar ela, já não falava mais. Só a mãe dela que me falou, né? A mãe dela era médica e acompanhou, largou tudo para poder acompanhar a filha. E lá no Hospital das Clínicas, a mãe dela me contando, né? Que antes dela parar de falar, ela reuniu a família, ela, o esposo, a irmã e a mãe, dizendo assim, olha, eu quero dizer a vocês que se o Senhor não me curar, eu não vou deixar de acreditar nele. E eu quero dizer a vocês que se alguém se afastar aqui, eu parece que tá lendo o texto, né? Se alguém se afastar aqui, eu quero que vocês me prometam que vão fazer de tudo para que essa pessoa volte, porque eu vou estar de pé quando o Senhor voltar. Amém. Com Amém. certeza. Já pensou? Aí eu lindo, cheguei fui sepultar ela, né, e tal, lá, poucas pessoas, não voltou, não tá, ela era da Paraíba, e chamava Yasmin. Oi. E aí eu cheguei lá, o esposo me chamou perto do caixão, me mostrou o caixão, e eu, ó, pastor, tá vendo que ela tá vestida? Aí eu olhei assim, aquele monte de flor, né, ao redor, e eu só olhei assim, não entendi bem. Olha, pastor, você viu a roupa que ela tá? Aí eu olhei, né, aí eu olhei direito, sabe com que roupa ela tava vestida? De pijama. Ela pediu para ser sepultada de pijama. De pijama. Porque ela acreditava que ia só dormir. Só dormir. Olha Nossa. só. Eu achei fantástico Demais, isso, né, Alessandro? Se a gente demais. não encontrar o que a gente vai buscar aqui, mamãe, pode ficar tranquilo, porque eu não vou desistir de Jesus. Amém. Então, Isso às vezes, é muito mais. Essa experiência com Deus foi muito mais relevante do que a cura dela. Crer que Deus realmente não abandona seus filhos, né? E que o sofrimento, a morte, a perca, as frustrações não é o final. Não é o final. Sim. Então, não vamos desistir de buscar alguém, porque o que importa é buscar alguém que está aí afastado, né? Mas Deus tem poder sim, né, pastor Amém. Jaime? Com certeza. Ele tem poder para curar. É Com incrível, certeza. né? Bom, eu queria pedir a vocês agora, vamos caminhando aqui para a parte aqui do hipertexto, queria ouvir vocês. A palavra-chave da semana é oração. Não poderia ser outra, né? E eu queria pedir aqui, eu queria começar vamos lá, pela Yasmin, então. Yasmin, qual o seu texto que você escolheu aqui? Pra gente construir, né? A oração é comparada, né? Que a lição aqui, a parte de comparar, fala sobre isso, comparado à respiração, né, da alma. Assim como a Bíblia é comparada ao pão, né, que alimenta, que dá força, a oração é comparada à respiração, à necessidade, coisas elementares, básicas, que não dá para negociar. Ah, não quero comer um mês. Não sei o que, não quero. Não dá, tem que comer todo dia, né? Não quero respirar hoje. Né? Já viu esse negócio? Prende a respiração. Não tô pra bem, ver, não vou dá. respirar Vou hoje. respirar, Né? vou Não ficar sem dá, né? respirar. São coisas necessárias, básicas do dia a dia, né? Com certeza. E assim é comparada a Bíblia e também a oração. E a palavra-chave é oração. E aí, Yasmin, qual foi o texto que você escolheu e qual é a ideia que você extraiu Eu desse escolhi texto? Efésios 6, o versículo 18, que diz assim: Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. A minha palavra é persistência. Nós devemos ser persistentes em orar, né? Mesmo igual eu citei aqui, mesmo sem vontade, o pastor também falou, mesmo quando ele não está com vontade, ele está lá no seu momento de oração. Então, a persistência é a minha palavra-chave aqui para nossa rede semântica. Ou seja, não deixe de orar, né? Não deixe de orar. Não pare de orar. Mesmo que as circunstâncias conspirem para que você Pra que pare. não- Não pare de orar. É isso aí. Exatamente. E aí, Márcio? Qual é a palavra que Eu você... fui com o texto de Salmos, Opa. o capítulo 50, versículo 14. E ali diz que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Muito legal, esse aqui é Nossa. profundo. Daí, a palavra que eu escolhi, olhando para isso, foi reconhecimento, né? Uhum. A gente, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à felicidade, seja qual for o momento, agradece e esteja sempre ciente de que a graça de Jesus nos basta, né? Eu acho que dá até para fazer um link com o texto de Provérbios 28:13, que fala para confessar os seus pecados, né? Uhum. Então é coisa importante, reconhecer quem eu sou, mesmo na felicidade, quem me deu a felicidade. Foi Deus.
Com fé eu faço isso, sem fé eu não consigo nem começar a brincar, né? Se eu abrir um parênteses aqui antes do pastor Jaime ler o texto dele, você mencionou um ponto importante, né? A questão de confessar os pecados. E o texto base da semana fala pra gente confessar os pecados Uns aos outros. uns aos outros. O que vocês entendem isso aí? Para que vocês sejam curados? Como assim, gente? Impressionante. Imagina, é pra confessar pra Deus, não é Deus quem perdoa? O que vocês entenderam quando o texto fala de confessar os pecados uns aos outros a fim de vocês serem curados? Eu vejo pelo seguinte, começando por um sentido assim. Quando uma pessoa sabe que eu erro, a gente gosta de viver atrás de capas, né? Atrás de capas não, máscaras. A gente vive atrás de máscaras e daí parece que a gente esconde os nossos erros e faz assim, finge que todo mundo é perfeito. Mas quando eu sei que o pastor, que a Yasmin, que eu, que os pastores também pecam, que todo mundo peca, a gente percebe que a humildade vai reinar entre nós, a gente vai reconhecer um ao outro como irmão na fé de verdade. É uma coisa interessante, porque daí a gente se coloca no nosso lugar, né? Sim. E aí, o que é esse confessar pecados uns aos outros, né? É até interessante, né, o texto, porque o texto fala bastante disso, né? E isso gera cura, né? Imagine, eu peco, né? Falho com a Yasmin, machuco ela, né? Eu faço uma coisa que desagradou, né? Machucou. E a ideia do texto é tipo assim, olha, vai lá, reconheça que você pecou, que você falou, olha, desculpe por isso, por isso, por isso. E isso pode restaurar, né, um relacionamento, pode curar, né, às vezes fica aquele ranço emocional, né, aquela briga, aquela discussão que ficou. E tem tanta gente que vive alimentando isso, né? Com certeza. A palavra de Deus deixa claro, né, amigos, que nós precisamos ir ter com nossos irmãos, não é isso? Não no sentido de que eu deva, pastor Fabrício, confessar minhas particularidades, os meus pecados para um de vocês aqui, porque a confissão é a Deus, você vai a Ele e Ele vai te perdoar. Mas é a dependência que existe hoje daquilo. Mas quando ela envolve outra pessoa, quando né? envolve outra pessoa. Aí, se tem algo entre eu e Yasmin, como que Caramba, eu vou chegar... tem uma coisa entre Pois é, eu tô Yasmin, vendo, né, cara? hein? É incrível, Como né? que será isso, né? Mas, Eu já tô começando a mas ficar... como que eu posso, né, ir a Deus, ter com Deus e falar, Senhor, perdoa-me, e não perdoei a minha irmã. Ou não fui pedir perdão. Na oração mesmo do Pai Nosso, né? Ali está essa questão, né? Tem que ser completo o reconhecimento, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, é a sinceridade com Deus, né? E aí vai entrar no tópico que na nossa semântica que eu destaquei aqui, pastor. Qual foi o texto aí? Qual foi a O palavra? texto está aqui no livro de Filipenses, o capítulo 4, e o verso 6 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E o verso 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí eu destaco aqui a palavra transparência, em tudo. Aí tem um detalhezinho importante aqui. Quando você peca, e é um dos fatores que colaboram para que nós não sejamos perdoados na nossa consciência, né? Porque Deus perdoa. Mas quando nós pecamos, o que fazemos mesmo, geralmente? Quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram mesmo, Se queridos? esconde, né? Se esconderam. Fugiram de Deus. Quando a gente peca, Márcio, a tendência é o quê? Você não tem coragem para estar na presença de Deus. Mas aí, aqui fala, em tudo, confessai os vossos pecados. Seja transparente com Deus. Então vai e rasga o coração para Ele. Mas fala de verdade, fala Deus. E sabe, pastor, a gente tem mania às vezes de ter a Deus como alguém, de fato Ele é soberano. Mas a gente trata a Deus como se fosse alguém longe de nós. Tratemos como nosso pai, não é? Um filho que trata o pai que é um operário, trata do mesmo jeito aquele filho que trata o pai que é dono de uma multinacional. Ali é relacionamento de pai e filho. Não tem esse negócio de excelentíssimo, aquela coisa sobrenatural, né? Chega como um pai, como um filho, amigos ali, e rasga o coração. A transparência com Deus, ela vai dar uma real significância para a sua comunhão com Deus e a sua experiência com Ele, né? Transparência, ótimo, muito bom, gente. Aí, a gente fechou aqui a nossa rede semântica, eu coloquei aqui confiança, uma necessidade básica, né, do dia a dia, relacionamento, e coloquei também a palavrinha ar, porque é como ar, né, que a gente respira, é importante a gente fazer uso dessa ferramenta tão fantástica, né, para que a gente mantenha-se firme no sofrimento, quando a gente estiver desafiado, ou for desafiado a orar por alguém, animar alguém na fé. E diz que a oração do justo, né? A oração de alguém que foi justificado por Cristo, ela tem muito poder.
muito, né? De alguém que aceitou o perdão de Cristo, né? Não é à toa que o próprio Tiago usa Elias como esse exemplo, né? Exato. E que fez, como o Márcio mencionou aqui, coisas extraordinárias. Então, você que está aí em casa, fica preocupado, achando, Deus não vai me ouvir. Se eu orar por ele, acho que ele nunca vai voltar. Né? Ora e trabalha, né? Sim. Se eu orar por algum enfermo, né? Já aconteceu comigo, né? Eu fui no culto orando e terminei de orar, a pessoa que estava com muito tempo, né? Com uma doença na coluna, e eu fui ver depois, né? Nem sabia, né? Não tinha pessoa me contando, chorando, aí eu não fui curada. Fui curada, poxa, muito obrigado. Mas como é que pode, né, cara? Exatamente. Então a gente fica assim, olha, meu Deus, como é que pode? Não, o poder realmente, quando você ora com fé, Profundo. Deus, ele Seria é incrível, né? Porque o poder não tá na gente, né? Não tá no poder, não tá em quem ora. Não é? Não necessariamente, né? Mas em para quem a gente ora. Interessante, pastor, que a gente estuda tudo isso, a gente vê o conceito da oração, a eficácia da oração, mas quando de fato ela ocorre de acordo com os planos de Deus na nossa vida, os efeitos da oração, a gente não acredita. A gente fica, puxa vida, como que é isso? Nós, como pastores, temos o privilégio entre aspas, né? Porque geralmente são situações difíceis em que nós vamos fazer uma unção de alguém, não é isso, pastor? E, de fato, eu também teria aqui diversos testemunhos, mas eu recordo de um, não vou contar agora, mas de um que nós oramos em um caso terminal. E na minha concepção, na nossa concepção humana, ao orar ali, eu só orei para que Deus o guardasse e fizesse a vontade dele. Mas eu não imaginava que aquele homem levantaria do leito, pastor Fabrício. Fantástico, né? E como aconteceu aquilo, só Deus sabe. Agora, foi o pastor Jaime? De maneira alguma. Mas o fato é que nós devemos confiar, crer no que estamos estudando, colocar em prática isso aqui e vivenciar isso. E Deus opera, Márcio. E aquele homem, para a honra e glória de Deus, pastor, nós fizemos uma unção, um caso terminal de Covid, já estava entregue pelos médicos. Ele hoje está trabalhando, seguindo a sua vida. Nós oramos, nós fizemos a unção. Conforme diz aqui Tiago, pastor, nós acreditamos. E Deus, ele pôde efetuar um milagre. A oração tem muito poder, né? Ainda Amém. mais quem tem essa experiência, e todos podem ter, isso que eu acho legal, né? Então, e de vocês eu queria ouvir aqui no final, aqui, até hoje, já pode começar também, o poder por trás do que é prático, né? Tiago tá aqui o tempo todo, olha, você tá sofrendo? Ore. Se tá alguém passando dificuldade? Ore. Tá doente? Ore. Você tá cansado? Ore. Tá feliz? Ore. Então, é muito prático, né? O poder por trás daquilo que é prático, né? A lição vai fechar, né? A carta termina falando sobre isso, e eu queria ouvir vocês aqui também, né? Parece que Tiago ele começou falando sobre praticidade e ele vai terminar a sua carta dizendo para nós, gente, resumo. Qual é o resumo dele mesmo? Interessante, não é? O resumo dele é que por detrás da oração, a prática é confiar, acreditar e fazer, orar, não é isso? Aí ele vai dar exemplos aqui, pastor, amigos, de momentos em que Jesus orou. Nós temos em João 17 ali a oração sacerdotal. Como base, nós conhecemos dessa oração. Mas, em suma... É a oração completa, que oração tá ali, completa, né? O restante é registros, né? São fragmentos, né? Fragmentos por toda a palavra de Deus em episódios em que Jesus orou. Aí, de certa forma, ele prometeu que nosso Pai Celestial poderia ser alcançado pela mais simples das orações. Está lá em Mateus capítulo 6, versos 5 até o 13, né? Então, assim, é algo prático, é algo simples, que tem poder e que tem eficácia. O que eu achei legal é que, nossa, como é? Então, vai lá, olha, Jesus fez isso. Exatamente. Jesus, que era Jesus, né? O Filho de Deus, ele orou. Ele orou, então ele ensinou como fazer. E como é que vocês encaram? Vendo Jesus, gente, eu queria ouvir o Márcio aqui, a Yasmin. Qual é a sensação que vocês têm em saber que Jesus, embora ele não precisava orar, né? Orando, não precisava orar, mas ele orou. E às vezes passava noites orando. Como é que é o impacto do exemplo dele na vida de vocês? De forma prática. É legal olhar isso, né? Porque o próprio autor diz na lição que se Jesus orou, quem sou eu pra dizer que eu não dependo disso? Ou que eu não preciso orar. Que eu não preciso. Tipo, poxa, Jesus passava a noite inteira orando. Ele não dormia, ele orava. E daí ele até cita que dava pra ver no semblante de Jesus que ele tava recarregado, ele tava pronto pra próxima. Porque ele passou a noite conversando com o pai dele.
Interessante, né? É a mesma coisa com a gente. Se fosse pra eu passar a noite acordado, eu ia passar orando? Não, né? Passa a noite acordado fazendo projeto, mas não orando. É interessante a nossa, Incrível, a nossa né? ignorância, né? Mas eu acho que refletir o caráter de Deus, de ser quem ele é, de querer ser quem, não é quem ele é em posição, mas ser parecido com ele, é uma coisa que quando a gente alcança, não tem como sair mais da gente. Uma coisa interessante foi como aconteceu com Pedro, né? Lá quando Jesus estava para ser crucificado, Aham. e ele estava na fogueira. É um exemplo meio, a gente não observa tanto, mas por 3 vezes o galo cantou, e dentro desse tempo as mulheres falaram, né? O pessoal que estava lá, você é discípulo de Jesus. Por quê? Porque você anda, Você fala fala, como ele, já se pensou? Você fala como você ele. reflete esse cara. Então, tava ali. Ao invés de ele se sentir orgulhoso disso, ele se envergonhou, sentiu medo. Quando nós paramos para refletir a cruz, né, todo o sacrifício de Jesus, e a gente fica maravilhado, poxa, como o cara sofreu demais, gente. 40 dias e 40 noites no deserto, foi tentado, foi crucificado, cuspiram em seu rosto, desacreditaram, perseguiram, e Jesus disse que nós sofreremos algumas coisas, mas não será comparado ao que ele sofreu. Então, Jesus se retirava para orar. Os discípulos, onde está Jesus? Está orando. Cadê Jesus? Está orando. E nós, muitas das vezes, passa dia, passam horas, passam meses, e a gente não tem aquele momento que a gente ora de total entrega. Só aquela oração da maçaneta, né? Senhor, por favor, guarda meu dia, em nome de Jesus, amém. E é isso, e amém, amém, vai o dia embora e a gente não se retira para orar, assim como Jesus fazia, né? Como nós queremos refletir o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus, se nós não temos atitudes que ele tinha. Então é isso, é nós termos atitudes que Jesus tinha. E a oração, assim como a Bíblia, ela é real, todos os dias tem que fazer parte do nosso dia a dia. Sim. Ó, gente, aqui estamos caminhando para o final aqui, né? Eu até achei legal aqui, né? O poder por trás do que é prático. Aqui achei muito legal, né? O resumo da ópera, né? Numa só frase, a lição resumiu. É se parecer com Jesus. Exatamente. Quando a gente tem uma vida de oração e faz de cada momento, cada circunstância, cada desafio, alegre ou feliz, por alguém, ou em alguma circunstância que envolve, né, alguma falha sua com alguém ou de alguém com você, numa situação crítica, né? A marca da Nike aqui, né? Just do it, simplesmente faça. Vai lá e ora. Vai lá. Quando você faz isso, quando a gente faz isso, a gente está se parecendo com Jesus. Com certeza. A gente imagina o caráter dele, né? Quando a gente está orando, a gente está se parecendo com Jesus. Porque foi ele que disse, quando você fizer isso aqui, olha, você está se parecendo comigo. Eu fiz isso para que você também usufruísse desse privilégio, né? Exatamente. É muito legal, né? Finalizando aqui, gente, queria ouvir vocês aqui, comunhão sem fim, você percebe aqui o desejo de Deus através dessa ferramenta, né, da oração. Tiago termina falando sobre isso, né? De uma relação que, na realidade, o propósito de Deus é que ela não fosse pontual, né? Que ela não terminasse. E eu queria ver vocês aqui, considerações finais de vocês aqui sobre a relevância e a importância desse tipo de comunhão através da oração que Deus espera ter com cada um de nós. Começando aqui pelo pastor Jair. Eu acho interessante uma ideia, né? Um pensamento. Às vezes, as pessoas oram pensando que estão informando a Deus alguma coisa. É um diálogo, é uma troca, é uma comunicação em suma, né? E de fato nós estamos comunicando com Deus e dizendo nossos pesares, nossas vontades, mas a intenção não é essa. Deus sabe de tudo. Na oração nós não estamos informando nada a Deus, porque Ele te conhece mais do que você mesmo. A questão é que a lição ela chama a atenção aqui para isso aqui, ó. A oração ela nos habilita a recebê-lo. Não é para informar a Deus, é para recebê-lo. Olha que bonito isso, pastor. Fantástico, muito não bom. É? Então, esse aspecto eu acho muito interessante, né? E um outro aspecto aqui é que a oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva a Ele. É fantástico. Fechou aqui a lição. É acho que isso aqui é... Não vou precisar falar mais nada. Muito bom. Mas vamos lá, considerações finais aí, Yasmin. Você tinha mais alguma coisa aí, alguma consideração, algum conselho para quem está em casa? Suas palavras finais aí. Meu conselho é, nunca pare de orar.
É igual o Paulo diz, orar sem cessar. E é exatamente isso, independente do momento e da circunstância em que você está vivendo. Se é bom ou ruim, ore. Entregue os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. E Ele faz mesmo, hein? Maravilha, muito bom. E aí, Marcião, qual é as suas considerações finais aí? O consenso que você chegou no final, assim, depois de estudar essa lição. Eu achei interessante olhar para essa lição aqui, foi o fato de que a nossa pessoalidade, a nossa intimidade com Deus é real. Então, a minha oração, por mais que existam 7 bilhões de pessoas nesse mundo, e Deus consegue ouvir cada uma, particular, a minha conversa com Ele é particular, e isso é essencial para minha vida, é o só meu ar. Só existe você, né? É o meu ar. Então, não parar de orar, né, Yasmin? É Sim. muito importante. É muito importante porque isso faz a gente setar qual que é a nossa necessidade, qual que é a nossa prioridade. E não para que Deus precisa disso para se aproximar de nós. Mas Ele quer ver a nossa vontade. Ele quer ver o meu reconhecimento. Pô, eu preciso de Ti, né, Pai? Eu preciso respirar, né? Eu preciso respirar. Vamos terminar com a oração? Termine, Márcio, com a oração, por favor. Vamos orar. Por favor. Vamos orar, gente. Senhor Deus, Pai querido, a gente reconhece, a gente quer estar do seu lado. Amém. Antes de tudo, a gente sabe que precisamos de Ti e que o Senhor quer fazer a Tua obra na nossa vida. Amém. A questão é, a gente quer ser usado ou não? Nós queremos ser curados ou não? O fato é que queremos ser, sim, parecidos contigo, queremos ser seus instrumentos. Amém. Pedimos que o Senhor nos ajude e que durante toda a nossa vida possamos ser influências, possamos reconhecer o Teu amor e ensiná-lo para quem está perto de nós. Amém. Volte logo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Márcio, pela oração, pela participação. Foi muito bom. Obrigado, Yasmin, mais uma vez aí. Que Foi legal poder estar aqui, tá com você, tá? E pastor Jaime Calixto. Tamo juntos, pastorzão. Que foi bom, foi top, hein? Foi top. Muito obrigado pela Eu oportunidade. que agradeço, hein? Obrigado. Bom, queria também agradecer você que está acompanhando nosso podcast, ou assistindo, ou ouvindo em algum lugar aí, no momento da semana. Muito obrigado por sua companhia. Esperamos que essa troca de experiências, de ideias, estimule você de forma prática a ter uma experiência com Deus através da oração diariamente, e que ela não termine, que ela seja ilimitada por toda a eternidade. Amém. Queremos também desafiar você que vai estar acompanhando aí, assistindo esse podcast. Quando você, olha, se falou uma coisa legal no seu coração, comenta lá, coloca a sua reação, compartilha a sua impressão e coloca a hashtag comunhão, tá bom? Aí no YouTube. Eu convido você também a continuar perseguindo a gente nas redes sociais, aí no nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, acompanhar todos os bastidores e também o conteúdo semanal desse podcast. Não esquece também de acompanhar a gente no canal do YouTube, ativar o sininho, se inscreva lá, indica para alguém, para que esse material chegue em primeira mão para essa pessoa. Está lá também distribuído em minutagem, você pode, no dia que você achar mais conveniente, voltar, sem precisar voltar o vídeo todo. É mais um recurso para que você aproveite ao máximo todo o conteúdo do nosso podcast, tá bom? E nas nossas plataformas de áudio, você pode procurar lá por No Contexto Podcast, na que você mais preferir, Spotify, Deezer, não importa. O importante é você ouvir e, de preferência, compartilhar. Estamos chegando no finalzinho da nossa temporada, tem mais um encontro, acredite, vai ser muito legal, sempre de forma prática. Que Deus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo episódio do podcast No Contexto. Valeu, gente. Tchau.